Olá, pessoal, boa tarde, nessa tarde quente, né? Amanheceu bem chuvoso hoje, mas o sol deu o seu ar da graça e está aí brilhando para todos e todas. Hoje nós vamos ver, hoje nós vamos ver um dos conteúdos finais aqui dos serviços privados de assistência à saúde. Nós vamos dar uma olhada aqui quanto ao seu funcionamento. O artigo 20 ele diz o seguinte: dos serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria. Então, dos serviços privados da área da saúde, da assistência da saúde, então os hospitais, clínicas privadas, particulares, tá? Então, os serviços privados de saúde, a assistência caracteriza-se pela atuação. Então, esse serviço de iniciativa privada vai ser por iniciativa própria de profissionais liberais, médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, legalmente habilitados, tá? Nos seus respectivos conselhos de classe, legalmente habilitados e de pessoa jurídica de direito privado, ok? Privado é porque é particular, tá? Porque quando é público é de direito público. Na promoção aqui, ó, no ProProRer, que está lá no início dessa lei, na promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o que nós temos que ver aqui no artigo 20? Que os serviços privados, os serviços particular de assistência à saúde, tá? Eles são caracterizados por iniciativa própria, tanto de pessoas físicas, profissionais liberais, quanto de pessoas jurídicas. Então, ó, de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoa jurídica. Então, quando ele fala essa parte aqui, ó, para você não ter problema na prova, tá? Por iniciativa própria, de profissionais liberais legalmente habilitados, esses aqui, ó, profissionais liberais legalmente habilitados, são as pessoas físicas. Exemplo, eu e você. Elas não têm CNPJ, elas têm CPF, tá? Elas não têm o CNPJ, elas têm CPF. Ei. Aqui, ó, pessoas físicas. Já esse outro aqui, tá? De pessoas jurídicas de direito privado, de pessoas jurídicas de direito privado. Então, essa aqui são as empresas. Então, tanto as pessoas físicas, profissionais liberais, quanto as pessoas jurídicas de direito privado, elas atuarão, tá? Na promoção, proteção e recuperação da saúde por iniciativa própria. Beleza. Aí vencemos o artigo 20. Vamos lá para o artigo 21. O artigo 21 diz o seguinte: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Por quê? Porque o artigo 20 ele vem desse jeito? Porque a assistência à saúde ela é obrigação dos entes federados, da União, estados, IDF e municípios. Agora, quanto à iniciativa privada, é livre. O que é isso? Ela participa se quiser. Ela pode participar ou não. Ela pode participar ou não. Vamos dar um exemplo. Hospital Oswaldo Cruz, iniciativa privada. Ele pode participar, tá, da assistência à saúde ou não. Ok? Se ele participar, ele vai ser remunerado, tá? Com as tabelas do SUS. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelos órgãos de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para o seu funcionamento. O 22 está se remetendo ao 21. Ele olha, vocês aí da iniciativa privada, vocês é livre a participação aqui no SUS. Mas se vocês forem participar, olha aqui, ó. Olha aí. Tá?
Se vocês forem participar na prestação de serviços privados de assistência à saúde, vocês serão observados, né? Vocês terão que observar os princípios éticos e as normas expedidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto às suas condições para o seu funcionamento. Então vai estar subordinado ao SUS, aos princípios do SUS. O artigo 23, ele vem com a seguinte roupagem. Ele diz o seguinte: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiros na assistência à saúde nos seguintes casos. Porque, veja bem, em regra é proibido. Mas, em 2015, veio essa redação e diz assim: olha, é permitida a participação direta ou indiretamente, inclusive controle de empresas ou de capitais estrangeiros, né? Controle de empresas de capitais estrangeiros. Então, empresas que têm dinheiro de fora do país, de outros países. Na assistência à saúde, em que casos? Nesses casos aqui embaixo. Olha lá. São 4 casos e você vai ter que saber. Tá? Primeiro caso: doações de organismos internacionais vinculados às organizações à Organização das Nações Unidas, de entidade de cooperação técnica e de financiamento de empréstimo. Então, se for para doação de organismos, né, vinculados à OMS, então tranquilo, pode participar sim, se for no caso de doação. De pessoas jurídicas, ou seja, de empresas estrangeiras, o 2, olha lá, ó, destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. Então veja bem. Veja bem, é permitido, aqui ó, pessoas jurídicas, empresas, tá? Pessoas jurídicas são empresas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. Explorar o quê? Hospital geral, inclusive filantrópico sem fins lucrativos, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e B, ações e pesquisas de planejamento familiar. Então é autorizado essas empresas jurídicas, né, uma empresa jurídica de fora, um hospital de fora, ok, a explorar. Quando fala explorar, operacionalizar. Ele vai funcionar explorando o quê? Hospital geral, filantrópico, hospital especializado, ok? Policlínica, clínica e dentre outros. Nós temos vários. Em São Paulo nós temos, eu não sei se ainda é, mas há muito tempo era, né? Ele tinha capital estrangeiro, hospital, não vou falar o nome dos hospitais não, tá? Mas eles são muito conhecidos, onde a galera rica vai para ele quando precisa. Ações e pesquisas de planejamento familiar também, tá? Pessoas jurídicas destinadas a instalar, então eles podem ter a instalação, seus hospitais, operacionalizar e explorar, ok? Então aqui é as únicas coisas que a participação de capital estrangeiro, as empresas com capital estrangeiro pode fazer. A 3 e a 2 também, olha lá, ó, serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados ou dependentes. Então, uma empresa grande, ela pode ter ali um serviço de saúde, né, mantido por ela mesma, por profissionais estrangeiros, para atender os seus colaboradores, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social não tem participação naquilo. Demais casos previstos em legislação específica. Então, a 8080 está dizendo que, olha, pode ter, a 8080, ela é uma lei complementar.
A 8080 ela é uma lei complementar, ela está complementando, ok? O dispositivo na Constituição de 88, dos artigos 198 a 200. Então aqui ela está dizendo, olha, pode ter uma outra lei complementando aqui, uma lei ordinária, uma LO. Uma lei ordinária complementando, dizendo como será isso, como se dará isso, tá? E realmente já tem, tá bom? Aqui agora nós vamos falar da participação complementar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Tá todo mundo aí quietinho, igual água de poço. Até cair alguma coisa lá dentro, né? Então tá, o artigo 24. Quanto às suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Então veja bem, aquele velho exemplo que eu sempre dou. Digamos que só o seu hospital, um hospital aqui grande, o hospital da Unimed, o hospital Oswaldo Cruz, só ele que tem uma máquina de ressonância magnética, que lá é cara, $1 milhão e poucos de dólares. E o município não tem. E a população do SUS está precisando. Então, o SUS, né, o município, lá, quando as suas disponibilidades forem insuficientes, a disponibilidade do SUS, do município ou do estado, tá? Ou até mesmo da União, para garantir a cobertura assistencial à sua população em determinada área, digamos Palmas. O Sistema Único de Saúde, SUS, poderá, né? Não é obrigação, tá? Mas ele poderá recorrer ao serviço ofertado pela iniciativa privada, tá, pessoal? E será indenizado. Parágrafo único. A participação complementar do serviço privado será formalizada mediante contrato ou convênio. Então, elas serão formalizadas mediante, olha lá, contrato ou convênio. Cada um ele tem um diferencial, contrato ou convênio, mas não vem o caso aqui agora. Observadas a respeito às normas de direito público, já que é o município que está envolvido, então as normas são de direito público e não de direito privado, mesmo que tenha uma empresa no meio, mas é o órgão público que é o mandatário. No caso, SUS, do município, do estado ou da União. Mais adiante. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, do parágrafo daqui do artigo 24, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, tá? Então, se o município necessitar por insuficiência de disponibilidade de uma assistência da área privada, primeiro terá preferência, porque será indenizadas as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. É claro que se essas filantrópicas e sem fins lucrativos não tiver aquilo que o município, a população do SUS, do município ou do estado estiver precisando, ele vai para as outras instituições com fins lucrativos, sim, tá? Então é só uma preferência lá, ó. É só uma preferência, não é obrigatório. Terão preferência. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional, tá lá aprovados no Conselho Nacional de Saúde, no CSU. Então lá, os critérios, deixa eu mandar uma pessoa que está pedindo o link aqui, vou mandar para essa pessoa, né? Vamos lá. Bora. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios e valores
formas de reajuste de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico financeiro que garante a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Ou seja, é tudo uma mera burocracia. Então, vai ter que fixar critérios e valores, né? Forma de reajuste, como serão os pagamentos, ok? Para ser efetuada essas instituições filantrópicas sem fins lucrativos ou as instituições privadas que vierem fazer parte. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Os proprietários, administradores, dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado, é proibido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Então, esses que eu der mais ênfase é porque você tem que tomar cuidado. Olha só, o parágrafo 4º, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os proprietários de hospitais particulares ou administradores dessas entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos ou dirigentes de entidades de serviços contratadas pelo SUS, tá aqui ó, contratadas pelo SUS, digamos que o SUS tem um convênio com Oswaldo Cruz. Então a dona do Oswaldo Cruz, ela está proibida aqui ó, de exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Quando ele fala no sistema, em qualquer parte, União, Estados, DF ou qualquer município, é proibido, é vedado. Tá bom? Então pega aí esse parágrafo 4º. O parágrafo 5º. Os valores que se refere ao caput desse artigo para o conjunto das remunerações dos serviços de saúde serão definidos no mês de dezembro. Então, sempre no mês de dezembro de cada ano, por meio de ato do Ministério da Saúde, devendo-se buscar a garantia da qualidade no atendimento, o equilíbrio econômico e financeiro na prestação dos serviços e a preservação do valor real destinado à remuneração dos serviços, observada a disponibilidade orçamentária. É lógico que tudo que vai fazer no âmbito do poder público, tá? Mesmo que o gestor diga que vai fazer, se não tiver orçamento, não faz, tá bom? Por isso que diz aí, observado a gestão orçamentária, a disponibilidade. Pessoal, telesaúde, isso aqui está despencando, essa questão da telesaúde, tá? O artigo 26, ele vai falar sobre esse caso, e aí nós vamos ganhar um tempo aqui, tá? Então, telesaúde, o artigo 26A, ele traz o conceito de telesaúde. A telesaúde abrange a prestação remota à distância, de serviços relacionados a todos os profissionais da área de saúde. Então, a todos os profissionais da área de saúde. Não é só médico, enfermeiro e dentista, não. São todas as profissões, da área de saúde, regulamentadas pelos seus respectivos conselhos. Tá? Então, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá aos seguintes princípios. Então, esses princípios, você tem que tê-los. O primeiro princípio, autonomia. Então, autonomia do profissional. O profissional ele tem autonomia. Consentimento livre e informado do paciente. Então, o paciente ele tem que ser informado e ele tem que consentir com isso, com esse teleatendimento. Ele tem que falar, não, tudo bem, eu quero. Direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde. Tá? E se o paciente recusar, olha só o que diz aqui a lei, ó, o princípio. Com garantia de atendimento presencial sempre que ele solicitar. Dignidade, o quarto ali, ó. Dignidade e
priorização do profissional da saúde, assistência segura e com qualidade ao paciente, mesmo que seja por telesaúde, confidencialidade dos dados, tá? Promoção da universalização para todos do acesso aos brasileiros às ações e serviços de saúde. Então aqui, ó, aqui está falando que promoção, universalização do acesso dos brasileiros, mas se tiver estrangeiro também, tá? Porque a Constituição garante. Mesmo que essa lei está dizendo que é só brasileiro, mas se tiver um argentino, também é garantido a ele. Estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Então, você vai fazer apenas aquilo que está na sua alçada. Responsabilidade digital, porque mesmo que seja por telesaúde, você tem a sua responsabilidade. Beleza? Então, o 26A aqui ele traz o conceito de telesaúde e ele traz aí, então, esses 9 princípios a serem observados. E aí, logo adiante, vem o 26B. O 26B ele vai dizer o seguinte: para fins desta lei, considera-se telesaúde a modalidade prestada de serviço à saúde. Então ele está dizendo aqui, ó, para você. Deixa eu ver. Para fins dessa lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviço de saúde, tá? Ah, perdão, é porque eu cortei bem aqui, eu cortei para colocar isso aqui. Tá aqui, ó. Então, vamos lá de novo. Para fins dessa lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviço de saúde à distância, por meio da utilização das tecnologias informativa e da comunicação. E além disso, que envolva, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de texto, de sons, imagens ou outras formas adequadas. Parágrafo único. Os atos do profissional de saúde, enquanto praticados na modalidade telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Ok? Olha lá, ó. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Professor, é só isso? Não tem outra coisa nesse parágrafo único, não? Esse parágrafo único está dizendo para você o seguinte: se você for atender alguém na modalidade telesaúde, você está aqui no Tocantins, você é profissional da saúde, vai ouvindo o que eu vou falar, e a pessoa está lá no Maranhão, vou achar um lugar mais perto, né? Lá no Acre, um lugar bem remoto no Acre ou no Amazonas, e você está aqui no Tocantins, você vai atender esse paciente lá. Ele está dizendo que você não precisa ter registro lá no Acre ou no Amazonas, tá? É isso que ele está dizendo. Seu registro é daqui do Tocantins e vai continuar, porque a modalidade é a distância lá, ó. Os atos dos profissionais de saúde, quando praticados na modalidade telesaúde e nessa modalidade de telesaúde aqui, ó, terão validade em todo o território nacional. Então pronto. Ah, mas eu sou médica. Então, para atender alguém lá no Maranhão, eu vou precisar transferir meu registro para lá. Não. De jeito nenhum. A 8080, em seu artigo 26B, lá no parágrafo único, garante isso para você. Tá? Andando. Artigo 26. Aos profissionais de saúde serão assegurados a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde. Olha o que está escrito. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir. Então você vai decidir. Você decide sobre a utilização ou não da telesaúde. Inclusive com a relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar
a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. É de extrema importância esse artigo 26C aqui, tá? Que você debruce nele, que você pense e reflita sobre ele. Ok? Então, você tem liberdade. Pode escrever aqui, ó, o 26, no 26C, o artigo da liberdade. Liberdade. Pronto. 26D, D de Deus. Compete aos Conselhos Federais a fiscalização do exercício profissional, a normatização ética relativa à prestação de serviços previstos nesse título, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não colidirem com os preceitos dessa lei. Então, isso aqui surgiu bem no meio da pandemia. Olha só. Isso aqui vem bem no meio da pandemia, tá? O 26 é: na prestação de serviço por telesaúde serão observadas as normas expedidas pelos órgãos de direção do SUS, quanto às condições para o seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos reguladores. E no artigo 26F, o ato normativo que pretende restringir a prestação de serviço de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para quem seja, evitando danos à saúde dos pacientes. Ok? Então, o ato normativo que vai pretender restringir essa prestação de serviço, ele terá que motivar esses motivos. Por que ele está restringindo? O 26G. A prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações. Às vezes eles pegam essas determinações aqui, ó, e coloca lá com princípios, tá? Então dê uma olhadinha lá nos princípios e nas determinações. Qual a primeira determinação na prática da telesaúde? Aqui, ó. Ser realizado por consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal, caso o paciente não tenha condições para isso. E sob responsabilidade do profissional da saúde. Olha lá, de extrema importância. O 2. Prestar obediência. Então, o 2 aqui está se referindo às determinações da prática de telesaúde. Então, uma das determinações: prestar obediência aos ditames dessas leis que virão aqui, ó, da lei de 10 de julho de 2013, a lei do ato médico, ok? A lei do ato médico. A Lei Geral de Proteção dos Dados, o Código de Defesa do Consumidor e, nas hipóteses cabíveis, aos ditames da Lei 13.787, que fala da Lei do Prontuário Eletrônico. A Lei do Prontuário Eletrônico. Então, se nosso edital vier essas leis, teremos que estudar cada uma delas. Se vier só uma, vamos estudar só uma. Se vier as três, iremos estudar as três. Se não vier nenhuma, segue a vida, tá bom? Artigo 26H. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional da saúde que exerce a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio de modalidade da saúde. Então, o 26H ele é totalmente desnecessário, tá? Por quê? Porque já está falando aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não é aqui não. Aonde? Cadê? Aqui, ó. Porque aqui no artigo 26B já está dizendo, ó. Ele está dizendo que, no parágrafo único, os atos dos profissionais de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Então já tá escrito lá. Não precisaria desse 26H, que diz a mesma coisa do parágrafo único do outro artigo. É dispensada a inscrição secundária. Está dizendo, olha, se você é do Tocantins,
Você vai atender um paciente por telesaúde no Maranhão, no Pará, você não precisa fazer a sua inscrição lá. Você continua com sua inscrição aqui, no Tocantins, tá? Ok, dos recursos humanos, artigo 27. A política dos recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. Primeiro, não confunda objetivos com princípios. Objetivo é objetivo, princípio é princípio. Então, objetivo: organizar a organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Beleza, vamos praticar? Vamos ver se a gente conseguiu aprender alguma coisa? Então vamos lá. A primeira questão aqui, vou colocar numa página só, ela diz o seguinte, ela é para agente comunitário de saúde em 2024, tá? Professor, Opa, professor, essa modalidade aí é restrito a alguns pacientes, assim, que tem alguma restrição, que não possa ir presencialmente, ou é para todos? é assim, ó, o médico, como a gente viu na aula anterior, o médico vai olhar as condições, ok? E aí ele vai determinar, olha, esse paciente aqui, nós vamos atender ele por telesaúde. Nós vamos atender. Porque vai que a pessoa mora remotamente. Digamos, vamos ver aí uma situação. Vamos lá. Uma comunidade quilombola está muito longe. A dificuldade para um médico chegar até lá, uma equipe médica chegar até lá, uma equipe multidisciplinar. Então pode fazer na modalidade telesaúde uma videochamada, tá? O médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo conversa com essa pessoa ali, ele está vendo o rosto da pessoa, se a pessoa quiser mostrar algo para ele, vai mostrar, ele vai ver. Aí, depois desse atendimento telesaúde, ele pensar, não, tem que ser presencialmente mesmo, aí ele pode determinar, tá? Mas é nesses casos aí, remotamente, ou Tanto questão da distância como das condições do paciente também, né? de locomoção também. Se a pessoa for muito idosa ou estiver acamada, né, com aquela dificuldade toda de locomoção, sim, pode fazer a modalidade telesaúde, tá? Se não for a telesaúde, o médico, a equipe multidisciplinar vai até a casa dele também, que é outra modalidade. Beleza? Entendi, professor. Ok. Professor, Oi. a gente observa que tem planos de saúde que eles adotam essa modalidade, né? Sim, E o Bradesco, a Unimed isso. e a GEAP também, eles atendem, né? Você faz a consulta médica por telesaúde, ou Eu sempre tive por uma telefone. curiosidade, mas nunca tive certeza se, através dessa modalidade, os atestados que eles fornecem têm a mesma validade Tem sim, jurídica ou não. tem sim. O médico faz o atestado, ele assina pelo Gov e te manda. Manda pelo WhatsApp mesmo, por e-mail. Ele tem a mesma validade, tá bom? A assinatura ali pelo Gov, ela tem validade em todo o território nacional e reconhecida e fé pública. Assim como se ele transcrever um medicamento de uso só por receita, né, de uso proibido, ela tem Essa validade receita também. amarela, eles podem também, professor? Pode, Amarela, azul ou não? sim, pode ter na assinatura do médico ali, não importa qual a modalidade. O importante é ter a assinatura do Nossa, que profissional legal. da Sabia saúde. não. Sim,
Tá? Os planos eles estão aderindo a isso. Tá? Essa modalidade aí. Principalmente a Unimed, o pessoal procura, vai mais presencialmente. Mas a GEAP e o Bradesco, moça, eles estão deitando e rolando nessa modalidade aí. Tá? Beleza, professor, esclareceu bem. Obrigada. Muito bem. Então vamos lá. Conforme a Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde, referente aos serviços privados de assistência à saúde. Então, referente aos serviços privados, preste atenção. Assistência à saúde. Avalie as afirmativas, se são certas com C ou se são erradas, você vai colocar aí, ok? E assinale a correspondente, e assinale a sequência correspondente. Então vamos ver se como é que a gente está aqui. A gente está afiado. Aqui, ó. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se por iniciativa privada, com autuação exclusiva de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação de saúde. Então vamos lá. Vamos ver por que essa está certa ou por que ela está errada. Olha só. Primeiro, quando você vê essas palavrinhas aqui, ó, exclusivamente, somente, nunca, jamais. Se você estiver fazendo uma prova e você tiver dúvida e aparecer uma dessas palavras, coloque como errado. Vai por mim. Você tem 90% de chance de estar acertando. Por quê? Mas o que está errado aqui? É porque ele está dizendo que é exclusivamente pessoas jurídicas. E nós, lembra, no iniciozinho da aula ali, eu falei, olha, não só para pessoa jurídica, mas para pessoa física também, eu e você, profissionais liberais, né, o médico, o dentista, o enfermeiro, assistente social, psicólogo, nossa, e dentre outros, que é enorme, né? Então aqui, ó, a gente já preenche a primeira, vamos aprender como fazer prova de concurso, tá? Se a gente descobriu que a primeira é errada, vamos lá nas questões. Aonde não estiver começando com errada, você vai riscar. Você vai riscar não desse jeito aí, não risque desse jeito, tá? Porque na hora de passar para o gabarito, você vai se enrolar. Risque aqui, ó. Aqui. Ok? Olha lá, ó. Aqui. Beleza? Ok, vamos lá. Então, a segunda, ela só pode ser correta, né? Porque tanto a quanto a C está dizendo que é correta. Então, vai definir isso aqui na última. Então, lá. A assistência à saúde é livre a iniciativa privada. Sim, é livre a participação da iniciativa privada. Beleza. Então, certo. A 3, que vai definir tudo. Vamos lá. Na prestação de serviço privado de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para o seu funcionamento. Olha só, está igualzinho, está escrito Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, quando você achar correta, você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, tá? Ou você pode marcar de todo jeito, que aí você não vai se confundir. Porque se você marcar desse jeito na questão errada e assim na questão certa, ou passar assim, olha a confusão, olha isso aí. Qual que você vai saber que você marcou depois de ter feito uma prova exaustiva, cansativa, você vai passar para o gabarito e você vai olhar, vai falar, meu Deus, qual que é a certa? O X, a bolinha, ou a bola mais riscada, ou o traço, não me lembro. Então por isso que eu digo, não faça isso, tá? Não faça, não marque em cima das letras. Marque a errada dessa forma aqui, ó. Olha como ficou limpo, não ficou limpinho? Aí você sabe que a toda rabiscada é a que está certa, é a que você está procurando. Partindo aqui para a próxima. Oi. Primeira alternativa lá é só direito privado mesmo, né? É que, veja bem, é porque ele está falando da iniciativa privada, tá? O comando da questão aqui, ela já te dá a diretriz. Olha lá, ó, ela diz assim, ó, a Lei Orgânica da Saúde referente aos serviços privados, ó, referente aos serviços privados, não públicos, né? De assistência à saúde, avalia as afirmativas
as outras afirmativas. Então, todas as outras afirmativas abaixo está se referindo aos serviços privados. Ok? Então, por isso que aqui, ó, vamos ver, a letra A se tem mais algum erro. A primeira, os serviços privados de assistência à saúde caracteriza-se por iniciativa privada, correto, com atuação exclusiva. A única coisa errada é isso aqui. De direito jurídico, de direito privado, aqui está certo, direito privado, porque é privado, não é público, no PROPRORé, promoção, proteção e recuperação da saúde, ok? A única coisa que está errada na 1 aqui, ó, é o exclusivo, porque é de pessoas jurídicas, empresas e pessoas físicas, tá? Na questão do privado, porque não, o comando da questão não traz o público, somente o privado. Agente de Saúde de novo, 2024. Acerca dos serviços privados de assistência à saúde, leia atentamente o trecho a seguir e assinale a alternativa que complete corretamente as respectivas lacunas. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela... Aí nós temos aqui, ó. Nós temos atuação, inspeção, inspeção. E ele está falando de quem? Serviços privados. Deixa eu te perguntar. Os serviços privados, ele atua de forma complementar, tá? Na rede pública, de forma complementar. Então, ele não atua, ele vai atuar, deixa eu me enrolei aqui, não tem inspeção, ele não vai inspecionar nada. Olha lá, ó. Ele vai apenas atuar. Os serviços privados de assistência à saúde caracteriza-se pela atuação. Tá? E não pela inspeção. Quem faz inspeção é o SUS mesmo, tanto o SUS nacional, estadual ou municipal. Por iniciativa própria de profissionais liberais, tá? Liberais, que são as pessoas físicas, liberais, legalmente habilitados e de pessoa jurídica de direito, ó, serviços privados, ok? De direito privado, beleza, vocês estão acertando tudo, ó, privados. Bastou dar uma leiturazinha ali, olha lá, ó. Ok, pessoal? Tranquilo essas questões? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Tranquilo, né? Tá próspero. Pessoal, o professor Sabino, ele é um mestre, ele é enfermeiro, professor de universidade, faculdade, e ele vai dar aula do específico, tá? Para quem vai fazer para a área de medicina, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, e eu acho que outras áreas também. E nós vamos fazer uma live amanhã. Vou tentar fazer isso com ele, para ele fazer uma live para vocês assistirem, tá? E aí vocês veem se vocês querem pegar as aulas com ele ou não, tá bom? Alguém aí já ouviu falar do professor Sabino? Já foi aluno dele, aluna? Conheço, prof. Conhece? Não, eu não conheço. Ah, sim. Ele é policial penal e ele é enfermeiro também, tá? Ele é mestre e era professor lá na FAPAL, era coordenador do curso de enfermagem. A FAPAL foi vendida para a Unip. Vamos lá, 3. Enfermeiro 2024. Considerando a Lei 8080 do Serviço Privado de Assistência à Saúde, em seu capítulo 1 do funcionamento da participação complementar, leia as afirmativas e assinale a alternativa verdadeira. Top. Ele quer verdadeira. Olha só, 1, 2, 3, 4. Então 3 são verdadeiras e 1 é falso. Pronto. A assistência à saúde é dependente da iniciativa privada. Não, ela é independente, tá? A assistência à saúde é independente da iniciativa privada. Por quê? A iniciativa privada, ela atua de forma complementar. Então é independente. O que está errado aqui é isso. Então ela é independente. B. Já eliminamos um. B.
quanto às suas disponibilidades forem insuficientes a indisponibilidade do SUS, SUS municipal, estadual, distrital ou federal. O que eles podem fazer? Então, vamos lá. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial, lembra da máquina de ressonância magnética? Então, a cobertura da assistência social à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde não poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. E aí? A população do SUS ficará desassistida? Claro que não. Então, olha só, essa prova aqui é para enfermeiro. Eu tenho certeza que você está achando fácil. Foi fácil identificar o erro na A, não foi? E fácil também identificar o erro na B. Claro, se você tem um conhecimento da lei e da legislação, tudo se torna fácil. Eu digo que aprender essas leis, eu digo que é muito fácil, né? Pelo menos, porque é só você ler, tá? Então lá, letra C. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades contratadas, ou seja, o dono do Hospital Oswaldo Cruz ou de outro hospital aqui, contratado pelo município ou pelo estado, eles não poderão exercer cargo de confiança no SUS, nem no SUS nacional, nem no SUS do Tocantins, nem no SUS de qualquer município dentro desse estado, dos 139 municípios. Diante disso, eu gostaria que vocês aí terminassem de ler a letra C e me dissessem se ela é verdadeira ou falsa. Ninguém se arrisca? Aqui, meninos ou meninas, ó, tá dizendo que é permitido exercer cargo de chefia, função de confiança no Sistema Único de Saúde. É proibido, tá? É proibido. Se o cara é proprietário, dirigente de um hospital público, de um hospital privado, contratado pelo município, pelo estado, pela União, ele é proibido de exercer qualquer cargo de confiança dentro do SUS. Então tá errada a letra C. Então restou aqui, ó, a letra D. Olha lá. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, quanto às condições para o seu funcionamento. Olha que mole. A 4, para médico, né? Essa prova foi aplicada em 2024. Aí ele vem aqui e diz assim, ó. Analisa as afirmativas a seguir e vamos lá ver o que ele quer. Se ele quer as verdadeiras ou falsas. Marque a alternativa correta. Então ele quer a alternativa correta, tá? E olha só, dê uma olhadinha aqui nas respostas, olha só como é que elas vieram, ó. Todas estão corretas? Nenhuma afirmativa está correta? Apenas uma afirmativa está correta? Apenas 2 afirmativas está correta. Cara, isso aqui é o tipo de questão mais difícil que eu já vi. Porque até para fazer eliminação fica um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer por eliminação, tá? Então vamos lá. Vamos destrinchar essa prova, essa outra questão. A1. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria, tá certo, de profissionais liberais, que são as pessoas físicas, médicos, enfermeiros, dentistas, blá, 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 legalmente habilitados, de pessoas jurídicas, ó, hospitais, de direito privado, cuidado, porque ele poderia ter colocado aqui, ó, direito público, e aí enrolava. E aí estaria errado. Na proteção e recuperação da saúde, segundo essa lei que a gente está estudando, a Lei Orgânica 8080. Então aqui, ó, verdadeiro. Vamos ver se dá para a gente eliminar alguma coisa ali, ó. Ó, aqui, ó, dá para a gente eliminar a letra B. A letra B está dizendo, ó, nenhuma afirmativa está correta. A gente já elimina. Eliminamos um para ficar mais fácil o nosso trabalho. Vamos para
2. A assistência à saúde nunca será livre. Lembra que eu falei para você essa palavra que restringe? Nunca, somente, apenas. Então, se você tá vendo um troço desse aqui, ó, já risque como não, tá? Porque está errado mesmo. A assistência à saúde nunca será livre à iniciativa privada. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então a 2 está errada. Vamos ver se dá para a gente eliminar alguma. Dá, ó. Todas as alternativas estão corretas. Negativo. A 2 está errada. E a C também, ó. Apenas uma afirmativa está correta. Oh, bom, não dá para a gente eliminar a C ainda não. Que a gente vai ter que ver a 3, tá? Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições de seu funcionamento segundo o disposto na Lei 8080. Olha, certinho. Tá? Então aqui, ó, é falso, aqui está errado e aqui está correto. Então a 1 e a 2 estão corretas, então tem duas corretas. Se tem duas corretas, a gente elimina a letra C, que a letra C está falando que é apenas uma, e a gente fica com a letra D. E aí, ó, pronto. Facinho, não importa para que seja, ó. A questão é para pessoal formado em medicina, né? Então, mas estou tranquilo. Porque isso aqui é conhecimento geral para todos que querem fazer parte do CSTO. Assistente social. Pessoal aí da assistência social aí, ó. Com base na 8080, Lei Orgânica da Saúde, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS, obedecem aos seguintes princípios. E aqui, pessoal, sempre quando vier com isso aqui, exceto, você vai pegar a sua canetinha preta ou azul na hora da prova e vai marcar isso para o seu cérebro entender que ele quer a errada. Porque, veja bem, são 4 alternativas, 3 estão certas. Porque o seu cérebro ele vai tentar fazer o seguinte contigo. Ele vai te sabotar. Você vai ler a primeira aqui, ó. A universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. E você vai lembrar, olha, esse é um princípio da 8080 da Constituição, que é um princípio da universalidade, acesso a todos. E se você vai falar, tá certo, então é essa daqui. Mas ele não quer a certa, ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta, tá? Então, se ele quer a incorreta, vamos atrás dela. Preservação da autonomia, princípios, tá? Lá, ó, princípio. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, princípio. Sigilo das informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Tá, fez uma confusão aqui. Sigilo da informação. Beleza, sigilo da informação. Quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Peraí. Vamos na D. Direito à informação às pessoas assistidas pela saúde. Aqui, ó, tá redondinho, tá? Então aqui tá estranha essa daqui. Deixa eu tentar desvendar ela. Aqui tá errada a letra C, já descobri. Sigilo de informação quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Tá todo estranho. Eles pegaram 2 e enfiaram em um só, mas um é princípio e o outro não é. Tá errado esse trem, tá todo papagaiado. Psicólogo. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à telesaúde, de acordo com a lei. Então, o que diz respeito à telesaúde? A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde, sem regulamentação dos órgãos competentes do Poder Executivo. Aqui, ó. É claro que tem que ter regulamentação, tá? Dos órgãos dos poderes executivos. Senão não vai. Toda profissão é regulamentada hoje. Principalmente na área da saúde.
Letra B. É indispensável a inscrição secundária ou complementar do profissional da saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde. Então, olha só, ele está falando aqui que essa palavra indispensável, ela remete à obrigatoriedade. Ele está dizendo assim, ó, é obrigado a inscrição secundária ou complementar do profissional da saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, exclusivamente por meio de modalidade de telesaúde. Então ele está dizendo que se você é profissional da saúde aqui no Tocantins e vai atender alguém por telesaúde no Maranhão, você tem que ter sua inscrição lá no Maranhão. E sabemos que isso é falso, isso é inverdade, porque é dispensável, na verdade é dispensável, tá? É dispensável a inscrição. Vocês estão comigo, pessoal? Estão tranquilo? Letra C. A prática da telesaúde dificulta a promoção da universidade. Não, ela facilita. Ok? Ela facilita. As pessoas que moram remotamente, problema de locomoção, logística para você locomover uma pessoa que está acamada, olha só. Ainda mais com quem não tem condições, né? Já está no SUS porque não tem condições. Letra D. A telesaúde deve promover assistência segura e com qualidade ao paciente. Olha, veio fácil a questão certa. Veio muito fácil. E, uma vez instituída a entidade, na modalidade telesaúde, não há garantia de atendimento presencial. Claro que sim. Mesmo que o paciente não queira, tá? É garantido a ele ao atendimento presencial, tá bom? Tá dizendo aqui que não é garantido. É sim. A Lei 8080 define que os serviços privados de assistência à saúde caracteriza-se pela atuação por iniciativa própria dos profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas. Ó, muito importante isso aí. De direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Em relação à participação complementar dos serviços privados na colaboração do SUS, assinale a alternativa correta. Então, acerte, ele quer a correta. Letra A. A participação complementar dos serviços privados é permitida. Então, a participação complementar dos serviços privados é permitida. Sim, é permitida. Quando a disponibilidade do Sistema Único de Saúde, quando a disponibilidade do serviço de saúde for insuficiente. Olha aqui, ó. Nossa. Quando a disponibilidade for insuficiente, tá, pessoal? Tá errado. Descobrimos ali o erro. Letra B. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidade ou serviços contratados é proibido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Olha, corretíssimo, tá bom? Corretíssimo, tá? As outras três estão erradas, tá, pessoal? Deixa eu andar aqui, senão a live cai. Médico, né? Psiquiatra. Assinale a alternativa, analise as afirmativas a seguir. Então vamos analisar a afirmativa, mas antes vamos ver o que ele quer. Ele quer a correta, tá? Ele quer a correta. Então vamos lá. Mesmo quando as suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde nunca poderá recorrer ao serviço ofertado. Pode sim, tá? Então, a primeira é falsa. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas filantrópicas e a sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, segundo a Lei 8080. Ó, verdadeiro. Então, lá, nós temos a 1 é falsa, a 2 é verdadeira. Vamos lá.
Todas as afirmativas estão corretas? Não. A 1 é falsa. Nenhuma afirmativa está correta? Não. A 2 é verdadeira. Tá? A gente já está resolvendo as questões aqui. Ó. Apenas uma afirmativa está correta. Ó. Sobrou letra C e letra D para a gente definir aqui e agora. 3. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros da cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovado pelo Conselho Nacional, segundo a Lei 8080. Aí, ó. Então, temos duas alternativas corretas, a 2 e a 3. Então, ficamos com a letra D. Tá? Letra D. Banca Fundatec, médico pediatra. A respeito da telesaúde, conforme o que institui a 8080, assinala a alternativa incorreta. A incorreta. A prática da telesaúde deve ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente e do seu representante legal e sobre responsabilidade do profissional de saúde. É isso aí. A telesaúde abrange a prestação remota do serviço relacionado a todas as profissões de saúde, regulamentado pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. Tá certo, pessoal? Letra C. Os atos do profissional de saúde, quando praticado na modalidade de telesaúde, terão validade apenas, apareceu ela aqui, ó, apenas no município, não, em todo o território nacional. Ok? Então, a incorreta é a letra C. 10. Enfermeiro. A telesaúde abrange a prestação remota de serviço relacionado a todas as profissões da área de saúde, regulamentado pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. Sobre a telesaúde, assinala a alternativa correta. A autonomia do paciente é um princípio da telesaúde? Não, não é princípio, tá? A autonomia não é princípio, ele é uma autonomia, princípios, são 3 lá. Bom, não é princípio. Gostaria que vocês depois dessem uma olhada nessa daqui, para vocês verificar lá a autonomia, o que ela é. Beleza? Se até o final lembrar, eu digo. Letra B. Os atos dos profissionais de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade no território da inscrição secundária ou complementar. Não. Terá validade em todo o território nacional. Todo o território nacional. Está errada. Na prestação de serviço por telesaúde, serão observadas as normas expedidas pelos conselhos de classe de cada profissão, quanto às condições para o seu funcionamento, observadas as competências dos demais órgãos regulamentadores. Aí eu lhe pergunto, tá certo ou tá errado? Tá? Pessoal, vejam só. Na prestação de serviço de telesaúde serão observadas as normas expedidas pelo SUS, pelo governo federal, e não pelos conselhos de classe. Os conselhos de classe, eles apenas fiscalizam a profissão, por isso que está errado aqui, tá bom? Os conselhos de classe fiscalizam, eles não são recreativos. É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exerce a profissão em outra jurisdição, exclusivamente por modalidade de telesaúde aqui, ó. Mesmo que você tivesse dúvida na A, na B e na C, chegasse aqui na D, cairia por terra as suas dúvidas, porque ela está fácil, tá? Ela está certa, é a única. A 11. Assistente social. A pandemia trouxe a público a possibilidade de atendimento remoto em saúde. As teleconsultas ou teleatendimentos foram adotados por necessidade à época e hoje se tornaram corriqueiras. Assinale a alternativa correta sobre a telesaúde de acordo com a lei que regulamenta a questão. Então ele quer assinar a alternativa correta, ele quer a correta. A telesaúde abrange a prestação remota de serviço relacionado especificamente à área médica, em todas as suas especialidades, tendo o Conselho Federal de Medicina aprovado a iniciativa. Pessoal, na verdade, quem aprova isso aqui é o governo federal,
tá? É o governo federal. O conselho, ele fiscaliza. É necessário a inscrição complementar do profissional de saúde que exerce a profissão em outra jurisdição. Não, se for por telesaúde, não há necessidade disso, tá? Não precisa. Olha só como que são as questões. C. O paciente tem direito à recusa do atendimento na modalidade telesaúde com garantia do atendimento presencial sempre que solicitado. Verdade. Vamos lá, aqui está quase caindo a live. Orientador esportivo. De acordo com o artigo 26A, lá o primeirinho, a telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde regulamentada pelos órgãos competentes. Então, a área da saúde não é só a área médica. Aqui, ó, é mais uma que está errada aqui, ó, toda a área médica, toda a área da saúde. Todas as profissões da área da saúde regulamentada pelo órgão competente, o Poder Executivo, obedecendo aos seguintes princípios. Então, aqui a gente vai ter que ir atrás dos princípios, tá? Responsabilidade digital é um princípio. Não consentimento livre e informativo, isso aqui não é princípio, é um objetivo. A ausência de autonomia do profissional da saúde, não, o profissional ele tem autonomia, tá? Ele tem autonomia, presença autonomia. Direito de recusa do atendimento na modalidade telesaúde com garantia de atendimento presencial. Beleza, então aqui correto é letra A. Já ia esquecendo de marcar, letra A. Aqui temos a 13, enfermagem, enfermeiro 2025. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. Em relação à telesaúde, é correto afirmar que, que é correto. O ato normativo que pretende restringir a prestação de serviços de telesaúde deverá demonstrar imprescindibilidade, tá? E não prescindibilidade. Aqui, ó, tá faltando o prefixo. Então tá errado a letra A. Tá todo riscado aqui. É indispensável a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde para exercer profissão em outra jurisdição, quando for por telesaúde. É dispensável, tá bom? É dispensável. Na prestação de serviço por telesaúde serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, sim, e não pelo Conselho. Não, a letra C está correta. A 14. A telesaúde pode ser entendida como modalidade de prestação de serviço de saúde à distância por meio da utilização de tecnologia da informação e da comunicação que envolva, entre outros, a transmissão segura de dados, informações de saúde por meio de texto, de sons, de imagem ou de outras formas adequadas. Continua aqui. Estabelece que a telesaúde abrange a prestação de serviços relacionada a todas as profissões da área de saúde, regulamentada pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, obedecendo aos seguintes princípios. Ele quer os princípios. Entre outros, a exceção de ele quer a incorreta. A exceção de assinale-o, ele quer o que não seja princípio. Então, vamos lá. Autonomia profissional de saúde é princípio. Consentimento livre e informativo ao paciente é princípio. Direito de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde com garantia de atendimento presencial, tá? É princípio. Inconfidelidade dos dados. É confidencialidade dos dados. Está errado aqui, ó. Letra D. Responsabilidade digital também é princípio. Resolver a 15 aqui. De acordo com a 8080, a telesaúde abrange a prestação remota de serviços. Questão boa. Aqui, ó. Todas as profissões da área de saúde, não só a área médica, todas as profissões da área de saúde. Beleza? Então conseguimos fechar. Deixa eu ver se vocês ainda estão aí ao vivo. Então,
Beleza, meninas e meninos, obrigado, né? Nem todo mundo conseguiu ficar até o final. E até a próxima. Amanhã nós vamos ter uma live com o professor Sabino. Tchau, tchau.